Então, vamos fazer a abertura do vídeo? É, o mate. Oi, pessoal, tudo bem? Bom, vamos iniciar agora a aula do 9º ano. E para dar continuidade às aulas do tema de esportes, de aventura, eu escolhi não, foi uma sugestão do governo do estado. Eu achei bem bacana, porque dá pra gente utilizar outras disciplinas, trabalhar outros conteúdos integrados com a educação física. Então vamos lá. Vou abrir aqui o PPT para vocês. Não aperta nada não, filho. Pronto, deixa eu agora virar. Para, filhinho. Então, o tema da aula de hoje é corrida de orientação. Deixa eu abrir de novo a apresentação. Pronto, tá todo mundo vendo? A corrida de orientação é um esporte que acaba unindo vários outros. E a gente vai ver um pouquinho agora. Então, a corrida de orientação é uma modalidade ao ar livre que tem origem na Suécia em 1918, tá? Foi um major e também escoteiro. Eu tirei de um site em português de Portugal, então algumas coisas podem estar diferentes. Eu fiz ontem, então, gente, pode ser que alguma coisa esteja diferente, tá? Então, esse Ekilander, o objetivo era realizar um percurso em território aleatório, ou seja, em qualquer tipo de território, definido por um conjunto de pontos de controle, tá? Então, assim, no percurso da corrida, tem uns pontos de controle sinalizados por uma bandeira, que vocês já vão ver mais pra frente, e nessa bandeira tem um marcador, que é tipo um furador de folha, só que em cada ponto de parada, em cada ponto de controle, tem um furador com um desenho diferente. Eu acho que chegou alguém na aula. Chegou? Não chegou. Escutei um barulhinho que tinha entrado alguém. Cadê? De novo. Então vamos lá. Então tem os pontos de controle. E vai ganhar, é uma corrida contra o relógio. Vai ganhar quem for mais rápido. O participante recebe um mapa. Esse mapa tem os desenhos, por isso que é uma corrida de orientação, porque a pessoa vai se orientar pelo mapa, vai utilizar a bússola. Para, filho. E não tem assim muitas marcações que nem a gente vê nas outras corridas, né? Que tem uma pista praticamente para você correr. Você tem uma delimitação, você sabe para onde você vai, assim, só de olhar. Oi, meu amor. Só de olhar, você já sabe para onde você vai. Nessa corrida de orientação, você tem que se orientar. Agora passou demais. Você tem que se orientar pelo mapa que você recebeu. Tem gente chegando agora.
Fique quietinho, filho. A mamãe tá gravando a aula. Tá bom, tá bom. Então, peraí, onde eu parei? Então, aí o participante recebe um mapa bem detalhado, com desenhos, tá? E os desenhos são... Os desenhos são específicos para cada modalidade, para cada tipo de corrida de orientação. Filho. O que foi? Tô a capa do meu celular. É isso que você quer? Não, mas a mamãe não vai pôr agora. A mamãe tá usando sem a capa. Tá bom? Paciência é a alma do negócio, pessoal. É a alma do negócio. É ter muita paciência quando a gente tem filhos. Quando a gente é professor também. Então, continuando. A corrida de orientação também é conhecida como desporto da floresta. Corresponde atualmente a uma necessidade. Tá, então, ela é bem praticada hoje em dia, por quê? Porque as pessoas, por viverem nas cidades, não ter muito contato com a natureza, ela dá justamente essa oportunidade de correr, de ter um contato maior com a natureza. E nela nós podemos identificar várias vertentes desportivas, de competição, recreativa e educativa também. Lembra que eu falei mais no comecinho, antes de começar os slides, que eu tinha escolhido... que eu gostei bastante dessa opção de atividade de aventura, justamente por conta disso, porque ela é educativa. A gente interage com outras disciplinas, por exemplo, de geografia, de ciências, né? Porque a gente precisa conhecer algumas coisas específicas do local onde vai acontecer a corrida. Você tem que saber usar uma bússola, você tem que saber se orientar pelo sol, né? E na corrida de orientação existe uma série de regras que se pretende com a realização do percurso. Então, tem as regras que precisam ser seguidas de acordo com a corrida, já que os locais onde a corrida acontece, eles são diferentes, apesar de serem em lugar aberto, diretamente em contato com a natureza, mas um parque não é, por exemplo, se for fazer num parque, um parque não é igual ao outro. Se for fazer dentro do espaço físico da escola, por exemplo, utilizando o estacionamento e os espaços abertos, uma escola não é igual à outra. Além de precisar utilizar os recursos adequados para a corrida, né? Então, aqui eu peguei um mapa bem simples para que vocês entendam como funciona a utilização do mapa na corrida de orientação. Então, tem a largada. No mapa tem basicamente o trajeto, o espaço físico, né? E aí aqui tem uma depressão, você vai passar por algumas árvores, tem o desenho aqui de um aparelho, parece ser uma ponte. Filho, por favor.
Arthur, fica quietinho. E aí tem que passar pelo lago. E aí onde tem os círculos são os lugares onde tem os pontos sinalizados com a bandeira para fazer a marcação do seu cartão. E a chegada. Né? É claro que o mapa não é tão simples assim, né? Como vocês podem ver aqui do lado, eles são um pouco mais elaborados para realizar a corrida. Tá, filho. Então, para realizar a corrida, o atleta precisa conhecer todos os sinais que representam os pormenores do terreno no mapa, casas, caminhos, vegetação, cursos de água, linhas elétricas e etc. Então, ele precisa conhecer todos os desenhos que vão estar representando alguma coisa no mapa. Deve conhecer os sinais na ficha. Então, ele recebe uma ficha onde ele vai fazer as marcações nos pontos por onde ele vai passar. E ele tem que percorrer, ele também deve saber utilizar a bússola, tá bom? Então, aqui, olha, vocês podem ver, eu coloquei um desenho que tá abrangendo quase tudo, né? O mapa, a bússola, o pessoal se orientando pelo mapa. Ah, e é importante, você tem que fazer o trajeto que o mapa está te indicando, ou seja, cruzar os caminhos, passar no meio da montanha, pelo lado oeste, passar entre a árvore e duas rochas e etc. Oi, meu amor. Tá, aí eu repeti o mapa aqui por conta disso, né? Ele tá mostrando por onde que tem que passar. Então, por exemplo, aqui, ó, vai passar pelo meio das árvores. Porque, como eu disse, o trajeto na corrida de orientação, ele não tá delimitado como nos outros tipos de corrida. Ele não tem uma pista fechada, onde você... Tomás... Ele não tem uma pista fechada, né? Onde você sabe o caminho por onde você tem que percorrer. Não, na corrida de orientação você tem que saber ler o mapa para então saber o caminho que você precisa percorrer. Então aqui tem uma imagem de uma das bandeiras, né, de sinalização. Acho que não dá para ver, mas aqui em cima tem um tipo de um alicate, que é uma espécie de furador, onde o atleta utiliza para furar e fazer a marcação no seu cartão. É importante, se o atleta conseguir encontrar, por exemplo, a segunda bandeira e não encontrou a primeira ainda, ele não pode furar o cartão dele. Ele tem que fazer a furação na ordem. Ele tem que encontrar a primeira bandeirola para furar e aí então voltar na segunda que ele já tinha encontrado. Tomás, não abre a porta. O Tomás já fechou. O Tomás já fechou a porta. Vai lá ver o desenho. Ai, desculpa, gente. Ó, como é o primeiro dia deles aqui comigo dando aula, eles ainda estão se adaptando. Então, chegando ao ponto que é identificado por uma baliza, bandeirola laranja e branca, deve conferir o código que identifica o ponto. Exemplo, ponto 1, código FK. Em seguida, deve marcar o seu cartão da prova com o alicate que existe no local. Este alicate é diferente, então é o que eu falei, né? Esse alicate tem um desenho diferente um do outro em cada um dos pontos, marcando como um código empicotado no cartão de controle, que é transportado por cada corredor.
A prova prossegue sempre utilizando os mesmos procedimentos. O vencedor é aquele que realiza o menor tempo. Como se trata de uma prova individual, os corredores saem com intervalos de tempo entre si. Isso para evitar que sigam o concorrente da frente. Os pontos devem ser marcados pela sua origem. Por exemplo, um atleta não pode marcar o ponto 2 porque o encontrou primeiro e em seguida marcar o ponto 1, que é o que eu tinha falado para vocês agora há pouco, né? Bom, importante. Assista a aula do CMSP, tá? Porque vai ser um complemento desta nossa aula. Eles vão continuar falando sobre a corrida de orientação, sobre os esportes de aventura, e façam a atividade do CMSP, que também vai ter, eu já consultei. Vamos voltar, eu já consultei. Temos também, que eu já vou mostrar para vocês, o questionário desta aula. Cadê? Não é este. Oh, não tem, não é de vocês não, era do 8º ano. Eba! Eu ia falar que eu ia pegar mais leve, mas não tem desta aula. Bom, cadê eu? Voltei. Bom, esse é o esporte que eu apresentei para vocês hoje. A gente vai fazer na próxima semana algumas atividades relacionadas com esse esporte, essa corrida de orientação. Vocês podem pesquisar mais sobre, tá bom? E é isso. Fiz uma aula um pouquinho mais light, porque hoje tem aula no CMSP de Educação Física, e como eles vão continuar falando de esportes de aventura, né? A gente continua por lá, tá bom? Dá sequência na aula de lá. E aí, ainda não está disponível no CMSP para realizar as atividades. Eu olhei agora há pouco, antes de mandar o link para vocês, e aí não está disponível, tá? Ainda está em manutenção. Então, assim que sair da manutenção, vocês façam essa atividade da aula de hoje. Se eu fosse vocês, deixaria até anotado no caderno, sei lá, em algum lugar assim, pega um papelzinho, cola na geladeira, cola do lado da sua cama, para você não esquecer de fazer a atividade de hoje, dia 18 de fevereiro. Aí você anota lá, 18 de fevereiro, fazer atividade de educação física CMSP. Pelo menos vocês vão fazendo um controle enquanto a parte de atividades do aplicativo não volta a funcionar, tá bom? Mas assistam a aula, eu vou me esforçar bastante para... Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula, tá? Começamos a falar sobre a corrida de orientação. Desculpa, as crianças, eu falei no começo da aula, estão super agitadas. Hoje foi o primeiro dia que eles estavam em casa enquanto eu estava dando aula, então eles estão agitados, eles estão querendo atenção, com ciúmes das aulas, e então agradeço vocês pela paciência. E as próximas aulas serão mais tranquilas, tá bom, gente? Então, não esqueçam, tem aula do CMSP hoje. Professor, está mudo. Tem aula do Centro de Mídias hoje, dia 18 de fevereiro, e tem atividade. Então, você que está assistindo esse vídeo depois do dia 18 de fevereiro, vai lá no repositório, assiste o vídeo, tá bom? Da aula. E volta lá nas atividades, na página da sua turma, vai lá nas atividades, procura a atividade do dia que vai ter lá para você fazer. Combinado? Vejo vocês na próxima aula. Beijão, tchau, tchau.